então iniciar. Antes de mais nada, eu queria avisar que eu já coloquei uma aula extra lá sobre derivadas, tá? Depois eu devo fazer uma outra sobre integrais, né? Mas por enquanto acho que é suficiente. Para quem precisar, tem lá, e se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês me perguntem. E como eu prometi, eu vou colocar também uns poucos exercícios para vocês treinarem algumas coisas com relação a derivadas. A gente já está usando esse conceito aqui, porque na aula passada eu falei de velocidade, né? Escalar média, que tem a ver simplesmente com a distância percorrida total e não com deslocamento, né? Só que a gente viu que velocidade média às vezes não dá muita informação para a gente. O cidadão pode ter se movimentado para lá e para cá, a velocidade média pode ser zero. A velocidade escalar média, se houve movimento, sempre vai ser diferente de zero, porque sempre envolve distância percorrida. E distância percorrida é sempre uma soma, né, não do deslocamento, mas, vamos dizer assim, de realmente o quanto você andou, seja para frente ou para trás. Ou, se você preferir pensar, quando tiver deslocamentos negativos, você pega o módulo desses deslocamentos negativos e soma. No final das contas, sempre vai dar um resultado diferente de zero. Por outro lado, a gente comentou sobre a velocidade que marca um velocímetro. E aquela velocidade que vocês veem no velocímetro, seja de um carro, de uma bicicleta, é uma velocidade instantânea, porque num determinado instante de tempo você vê um valor da velocidade, né? Pega outro instante de tempo, o valor é outro. Pode até ser o mesmo, mas geralmente é um valor diferente. Essa velocidade que a gente chama de velocidade instantânea está associada com o fato de que, se eu pegar um intervalo de tempo, né, em que houve um deslocamento Δx, eu vou calcular uma velocidade média. No entanto, se eu diminuir cada vez mais o intervalo de tempo em torno de um ponto, né, diminuindo, de modo que o Δx vai a zero quando o Δt vai a zero, né, faço essa razão, o que eu tenho é o que a gente chama de velocidade instantânea, quer dizer, o limite quando Δx sobre Δt para Δt indo para zero. Se eu pegar infinitésimos, né, em intervalos de tempo muito pequenos, eu vou ter uma distância, um deslocamento pequeno também, infinitesimal. A gente tem o que a gente chama de uma derivada, que vai ser o dx dt, e isso é o que a gente chama de velocidade instantânea. No caso de qualquer curva, seja qual for o movimento, a derivada se confunde com o que a gente chama de tangente da curva naquele ponto. Tá? Por que eu falo aquele ponto? Pega essa curva aqui, y de t é uma curva qualquer, essa curva verde escura, né? Se eu pegar esse ponto, a tangente nesse ponto é um valor. Se eu pegar esse ponto, a tangente é outro. Se eu pegar esse, a tangente é outro ponto, outro valor. Então, essa tangente vai mudando à medida que, né, a partícula vai caminhando no espaço. Quer dizer, aqui o tempo está variando e o espaço está variando. A partícula está caminhando numa linha reta. Ela só tem uma coordenada, portanto, é uma linha reta. E, dada a forma da curva, eu sei que as tangentes em cada ponto são diferentes. Mas se a tangente é a derivada, as derivadas são diferentes em cada ponto. Tá? E como a derivada de y com relação ao tempo é o que a gente chama de velocidade instantânea, eu sei que a velocidade instantânea está variando. Em cada instante de tempo, t1, ela tem um valor, né, a tangente aqui, entre T1' e T2', ela tem outro valor, é a tangente nesse ponto, e assim por diante. Nesse outro ponto, T2, a tangente é para cá, basicamente zero, quase zero. Não chega a ser zero porque a tangente, de fato, é algo assim, mas é próximo de zero. E por aí vai. Tá? Essas tangentes são as velocidades, as derivadas, como a gente viu na aula passada. Ok. Então, a derivada da equação de movimento. A equação de movimento é aquela equação que descreve a posição da partícula em cada instante de tempo. Se eu pegar a derivada da posição, eu tenho o que eu chamo de velocidade instantânea para aquele instante de tempo. Tá bom? Eu deixei o t livre aqui, porque pode ser qualquer instante de tempo. Pode ser o t1, pode ser o t1', t2', t2, não importa. Quando eu deixo como função de t,
significa que eu vou ter uma curva, que é a derivada de y, e essa curva vale para qualquer instante de tempo, né? No intervalo de tempo que eu estou interessado, estudando o movimento dessa partícula. Alguma dúvida até aqui? Aí eu dei um exemplo de umas derivadas simples, uma reta tem como derivada uma constante, né? Uma parábola tem como derivada... parábola tem como derivada... Eu nem derivei essa curva. Bom, a parábola, se eu derivar, vai sair uma reta, né? A derivada disso daqui, já que eu não fiz, vamos fazer agora, instantaneamente. dy dt, que vai ser a velocidade, a partícula no instante t, vai ser uma curva também. A derivada de uma constante, essa constante é zero, b vezes t, a derivada de b vezes t é somente b. Mais derivada de c vezes t ao quadrado, cai o 2, fica 2 vezes c, e na potência do t, fica o 2 menos 1, que é 1, 2ct. Isso aqui é a equação de uma linha reta. Tá? B e C são constantes, T é o tempo que está variando, está a potência 1, portanto, uma reta. Então, a derivada da parábola é uma reta. Se a partícula descreve um movimento, né, que varia com o quadrado do tempo, então eu sei que a velocidade vai variar linearmente com o tempo, como está aqui. Ó. Tá? É isso que eu quero dizer, que eu conheço a velocidade em cada instante de tempo. Basta substituir o t, eu tenho o valor da velocidade naquele instante de tempo. Por exemplo, em t0, tempo inicial igual a zero, a velocidade vai ser quanto? Vai ser b, que é uma constante. Portanto, b tem dimensões de velocidade. Porque se em t igual a zero ele é uma velocidade, tem que ter dimensão de velocidade. E que, de fato, é o que a gente chama de velocidade inicial. Tá? Em qualquer outro instante de tempo, eu tenho que somar a b esse produto, 2c vezes t. Quem é o c? Qual é a dimensão de c? Alguém sabe me dizer? Análise dimensional pura, que a gente chama isso. Ora, se do lado esquerdo eu tenho velocidade, isso tem que ter dimensão de velocidade e isso tem que ter dimensão de velocidade. Por exemplo, eu não posso somar banana com laranja para dar banana só. Vai dar banana e laranja. Então, eu tenho que somar coisas que têm a mesma unidade física. Então, se isso tem unidade de velocidade, isso aqui também tem. Porque do lado esquerdo eu tenho que ter velocidade. Mas aqui é tempo. O que eu posso multiplicar por tempo que dê velocidade? Unidade disso aqui tem que ser metros. Pode ser metros por segundo? Velocidade? Não. Porque se eu multiplicar por tempo, vai dar só metros. Para dar metros por segundo, tem que ter unidade de metro por segundo ao quadrado. Que a gente vai ver que é a unidade da aceleração. Tá? Então, esse C vai ter unidade de aceleração. E para qualquer função, que é uma potência de n, as derivadas, o n cai multiplicando, o que sobra é n menos 1. A gente fez um exemplozinho aí. Outras derivadas, a sobre t, at menos 1. Né? Quando você derivar, como isso aqui é menos 1, vai cair o menos 1 multiplicando, e vai sobrar menos 1, que é t menos 2. Portanto, resultado menos at sobre 2. E por aí vai. A exponencial, a derivada exponencial é ela mesma. Agora, se o argumento da exponencial é uma função, você tem que usar a regra, né, regra da cadeia, que é deriva a função como se isso daqui fosse um argumento sozinho, como se fosse uma variável, a derivada da exponencial com relação a isso, e multiplica pela derivada do argumento. Tá? Eu chamo isso de f de g, onde f de g, né, g é a função menos ax ao cubo, é uma função composta. E a derivada da função composta, df dx, é df dg vezes dg dx. E aí facilmente a gente consegue calcular essa derivada, da menos 3ax quadrado vezes a exponencial. Portanto, menos 3ax quadrado, é isso que está aqui, e a exponencial era b vezes e elevado a menos ax ao cubo. Esse é o resultado. Quando eu tenho produto de funções, eu derivo uma, mantenho a outra sem derivar e somo com
a primeira vezes a derivada da segunda. Assim por diante. Aliás, vocês podem usar isso para fazer o cálculo, por exemplo, do quociente, f sobre g de x. É só colocar o quê? O g de x a menos 1. A nova função vai ser um g de x a menos 1. Na aula extra eu dou a regrinha direto, mas vocês podem ver que só essa regra aqui já é suficiente para quando você tem o quociente, tá, entre essas duas funções. Tá? E o ln, a derivada da função logaritmo, é 1 sobre x. Senos e cossenos. Derivada do seno é o cosseno, derivada do cosseno é menos seno. E a partir de combinações de seno e cosseno, e usando regra do produto, você pode achar as derivadas de outras funções trigonométricas. Tá? Mas essas são as derivadas principais que a gente vai usar nesse curso, que vocês vão, ao longo do curso, se acostumando a utilizá-las. Quem já não está acostumado vai se acostumar. Tá bom? Ok. Então, vamos propriamente iniciar a aula de hoje. Esqueci de selecionar uma frase do dia, mas tudo bem, vai sem frase mesmo. Hoje a gente vai continuar esse programa, nós vamos falar de curvas genéricas, né, como se diz, de equações de movimento de uma partícula, das derivadas, as funções velocidade e da aceleração. E vamos aplicar isso para problemas conhecidos, por exemplo, problema de queda livre. É um fenômeno que a gente já pode descrever usando o que a gente vai aprender na aula de hoje em cinemática. Tá bom? E provavelmente a próxima aula a gente deve fazer alguns exercícios englobando tudo isso que eu falei aqui em uma dimensão. Feita a análise em uma dimensão, a gente vai obter algumas equações, a gente parte nas aulas seguintes para cinemática em 2 e 3 dimensões. Para isso a gente vai precisar falar de vetores, e aí eu vou introduzir o conceito de vetores, para quem nunca viu, vai ver pela primeira vez, para quem já viu uma revisão rápida, tá bom? Quais são os conceitos que vocês vão ter que aprender. Muito bem. Então vamos tratar, por exemplo, vamos pegar uma partícula. Se tiverem qualquer dúvida, me perguntem. É uma figurinha que tem no Halliday. Vamos analisar essa figura. Todo mundo enxerga aí, né? Ok. Suponha que a posição de uma partícula, x, dada como função do tempo, diga. Não está dando para enxergar bem, não. Pelo menos aqui. Eu não estou conseguindo enxergar. Você está usando o quê? Celular, Não, computador? notebook mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, Consegue ver agora? agora tá certo. Então, aqui é dada a posição de uma partícula como função do tempo. Deixa eu aumentar mais. Um movimento qualquer, não interessa qual. Tá? Mas é descrito por essa curva. Certo? Bom, a gente já sabe que se eu quiser calcular a velocidade média, o que eu tenho que fazer? Entre 2 instantes de tempo, entre 3 segundos e 8 segundos. Tá? Eu pego ΔX entre esses 2 instantes de tempo, vai ser o quê? Essa diferença, né? Está perto de 24 e o outro está perto de 4. Dividido por ΔT. Isso me dá a velocidade média. O ΔT é entre 3 segundos e 8 segundos. E a gente sabe que esse ΔX sobre ΔT nada mais é que a tangente dessa linha reta que une esses dois pontos, B e C. Ou a tangente desse ângulo, que eu posso chamar de θ. É muito grosso. Deixa eu... Tem como diminuir isso aqui, né? É porque eu aumentei a tela, por isso está saindo grosso. À medida que você diminui, se eu diminuir, vai sair mais fininho. Mas tudo bem. E a gente já viu que se a gente diminuir cada vez mais ΔT e ΔX, a gente vai chegar, né, e obter o que a gente chama de velocidade instantânea. E isso eu posso fazer para todos os pontos nessa curva. Todos os pontos. Obter a velocidade instantânea em todos os pontos dessa curva. Tá? E, portanto, com isso, tendo vários pontos
que me dão a velocidade instantânea, eu posso desenhar a curva que descreve a velocidade como função do tempo. Então, uma vez dada a posição como função do tempo, eu sou capaz de obter a curva que me dá a velocidade como função do tempo. O que eu tenho que fazer? Achar as inclinações da curva em vários pontos, ou seja, a tangente da curva em vários pontos. E é isso que é feito na figura a seguir, que é essa daqui. Bom, vou ter que diminuir um pouco só para mostrar a conexão. Dá para ver aí? Dá para ver. Tá. Daqui até aqui, por exemplo, ó, é basicamente constante a posição, ela não muda, ela não sai do zero, né? Então, o que eu espero da velocidade? A velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Se é uma constante, a velocidade vai ser nula, não é? dx dt, quando x é constante, é zero. Portanto, a velocidade entre 0 e 1 segundo, ó, isso aqui é o gráfico da velocidade como função do tempo. A velocidade é zero. A partir de 1 segundo, ela começa a aumentar, tá vendo? Aumentando, aumentando, até que, de repente, fica essa curva com inclinação constante, que é uma linha reta. Então, daqui de B até C, basicamente, eu tenho um movimento, uma partícula, que descreve uma linha reta, né? Posição. Então, você vê, de zero, eu vou ter que ter uma variação na tangente. Eu vou ter uma curva um pouco mais inclinada, um pouquinho mais inclinada, um pouquinho mais inclinada, até que aumente até essa inclinação. Então, é uma inclinação que vai aumentando de zero até um valor positivo, que é essa curvinha aqui, ó. Depois ela mantém uma inclinação constante. Ah, não, desculpa. Essa curvinha aqui, que vai daqui até aqui, é a modificação, né, que me dá essa reta. Por quê? Porque ele está supondo que é uma variação aproximadamente parabólica. Isso você pode aproximar para uma parábola, uma função que é função de t quadrado. Né? A função do tempo é proporcional a t quadrado. Se é uma parábola, a derivada vai dar uma linha reta, que é justamente isso aqui. Você vê. Até o ponto B, eu tenho uma espécie de parábola aqui. Então, a derivada é uma linha reta. E a derivada é a velocidade como função do tempo. A partir do ponto B até o ponto C, se a curva aqui é basicamente uma linha reta, ela é proporcional a t, e não t quadrado, como era aqui. Se é proporcional a t, a derivada aqui nessa região vai dar uma constante, tá certo? Que é essa constante que vai de B até C. Depois eu vou ter o quê? Ó? A inclinação vai mudar de novo até ficar uma inclinação nula. De novo, uma espécie de parábola daqui até aqui. Né? E quando chegar perto de D, ela vai ter uma inclinação constante que não varia mais. Então, se aqui é aproximadamente uma parábola, eu vou ter o quê? Uma linha reta. Só que agora a inclinação é negativa dessa linha reta, que é a derivada. Por quê? Porque a velocidade aqui tem um certo valor. Aqui ela já é um pouquinho menor, um pouquinho menor, um pouquinho menor, vai chegar até zero. Tá? É o que está acontecendo. A velocidade tem um certo valor, ela vai diminuindo, 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 até zero. Certo? Só que linearmente. Por quê? Porque a curva aqui é proporcional a t quadrado. Então, a derivada vai ser uma linha reta de inclinação negativa. Tá? Porque está diminuindo a velocidade. Se fosse inclinação positiva, a velocidade estaria aumentando, como é esse lado da curva. E, finalmente, quando chega nessa regiãozinha, perto de D, já, você vê que a posição não varia mais. Ela permanece constante, um pouquinho maior do que 25 metros. Se é constante a posição, a derivada é nula e, portanto, a velocidade é zero. Tá vendo? Está no zero aqui. Então, assim que você relaciona os dois gráficos, da posição com a... Ops. Deixa eu subir. Posição com a velocidade. São esses dois gráficos. Todo mundo compreende isso ou não? Alguém tem alguma dúvida? Que a curva de baixo é obtida derivando a curva de cima? Mesmo que vocês não saibam
a forma exata, qual é o coeficiente do do t quadrado e tudo mais, mas dá para você ter uma ideia, que é aproximadamente uma parábola, então a derivada vai ser uma linha reta. Aqui a posição constante, a derivada é nula. Aqui é uma linha reta, a derivada deve ser constante. Aqui, de novo, uma parábola, só que agora com valores, né, tangentes, que vão de valores maiores para valores menores. Então, valores maiores para valores menores dá uma linha reta inclinada com essa inclinação. Tá? Muito bem. Depois eu vou retomar figuras como essa, porque a gente vai interpretar o que são essas áreas embaixo das figuras. Tá? Certo, agora vamos falar de uma outra quantidade. Tá? A gente falou da velocidade. Vamos falar agora, aí eu vou voltar para essa curva. Vamos falar porque a gente chama de aceleração. Eu vou usar o exemplo de queda livre. Queda livre é um exemplo típico de movimento em uma dimensão. Por exemplo, o que é a queda livre? Eu posso pegar essa caneta, estão vendo essa caneta? Lembra, qualquer objeto que eu falar aqui nesse curso, vocês vão imaginar um ponto que está nesse objeto e que se move junto com o objeto. Esse ponto, né, é o que eu vou chamar de partícula, né, que no fim vai descrever o movimento da caneta. Então, esse ponto, ou essa partícula, vai ser solta de alguma posição y, diferente de zero, positivo, e a hora que eu solto, ela cai. Tchum. Obviamente, cai e vai bater no chão. Para o exemplo da queda livre, vamos usar a equação de movimento y como função de tempo igual a 5 vezes t ao quadrado, que está muito próximo da realidade. Tá? Em y igual a zero, tempo t igual a zero, esqueci de escrever aqui, mas é t igual a 0 segundos, tempo inicial t0. Tá? Depois, 1 segundo, eu vou ter a posição de 5 metros. Tá? Em 2 segundos, 4 vezes 5, 20 metros é a posição. E em 3 segundos, 3 ao quadrado dá 9 vezes 5, 45 metros, corresponde ao tempo t igual a 3 segundos. Bem, com isso, eu posso fazer uma tabela, né, do tempo em segundos, a posição em metros. Essa tabela, então, colocar 4 valores para cada um dessas coordenadas. Para o tempo, t igual a 0 segundos, a posição, quando a partícula está em repouso, é y igual a 0, né, com essa escolha de eixo que eu fiz aqui. E para t igual a 1 segundo, a posição igual a 5 metros. T igual a 2 segundos, posição igual a 20 metros. T igual a 3 segundos, posição 45 metros e assim por diante. Então eu posso colocar esses pontos nessa figura em t igual a 0, a posição y igual a 0, em t igual a 1 segundo, a posição igual a 5 metros, em t igual a 2 segundos, a posição vai lá para cima, 20 metros. Supor que aqui está o 20, e t igual a 3 segundos, a posição vai bem mais lá para cima, não dá nem para escrever nessa figura. Basicamente, você vai ter uma curva que é uma parábola que cresce, né, indefinidamente, que é justamente o que corresponde a essa função aqui. À medida que o t cresce, o valor de y cresce quadraticamente. Tá? Então, aproximadamente, o que eu vou ter é essa figura aqui, que é uma parábola. Bom, se eu tomar então agora a tangente em cada ponto, tá? O que vai ser a tangente, por exemplo?
A tangente aqui, isso é uma curva, né, que tem um valor de inclinação. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Quer dizer, a tangente vai mudando ponto a ponto. Significa o quê? O que é a tangente? Tangente, lembre-se, é a derivada de y com relação ao tempo, que é igual à velocidade como função do tempo. Bem, no nosso caso, como y como função de tempo é 5t², então a velocidade, que é a derivada, vai ser 10 vezes t. Uma linha reta. Como a equação da reta é 10 vezes t, em t igual a zero, a velocidade é zero, em t igual a 1 segundo, a velocidade é 10 metros por segundo, em t igual a 2 segundos, a velocidade é 20 metros por segundo, t igual a 3, 30 metros por segundo, e assim por diante, t igual a 4, 40 metros por segundo. Aí eu tenho uma curva, uma linha reta unindo esses pontos, e eu posso calcular agora o que eu vou definir para vocês como aceleração média. Bom, você já tem uma noção intuitiva do que seja aceleração. Aceleração é quando você muda a velocidade de algum objeto, né? Então, você está no seu carro, você pode pisar no acelerador e fazer o carro aumentar a velocidade. Ou você pode pisar no freio, que também é uma forma de acelerar, só que acelerar no sentido oposto. Frear é uma aceleração também, que diminui a velocidade do seu carro. Então, alterações de velocidade estão associadas ao que a gente chama de aceleração. E para introduzir esse conceito, vamos começar com o conceito de aceleração média. A definição de aceleração média, A barra, ou vocês podem usar um índice M também, acho que o Halliday usa M, é a variação, agora não da posição, mas da velocidade sobre o intervalo de tempo que se leva para variar essa velocidade. Então, para esse problema que a gente está analisando de queda livre, eu pergunto, qual é a aceleração média para essa partícula? Então, se eu olhar para essa curva aí, quanto que vale a aceleração média? Sabendo que de t igual a zero, a velocidade era nula, e em t igual a 3 segundos, quanto que era a velocidade? Quem me diz quanto que é a velocidade em t igual a 3 segundos? Só olhando para o que tem aí no quadro. 45. 45? Não. Isso daí é a posição, 45 metros. Tá? 45 metros é posição, olha aqui. Ops. Professor, pode repetir a pergunta? Eu quero saber qual é a velocidade da partícula em t igual a 3 segundos. 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. É isso? Por quê? Eu peguei a posição final, subtraí da inicial. Mas 45 menos 0 é 45. E o tempo, mesmo jeito. 3 segundos menos 0 dá 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. Certo. Quem me responde por que essa não é a resposta correta? A velocidade é zero. Porque seria a velocidade média. O que ele está calculando é a velocidade média. Eu não quero saber a velocidade média, eu quero saber qual é a velocidade no instante de tempo t igual a 3 segundos. Né? É zero. 0 km por hora. É zero? Como é que eu acho a velocidade instantânea? Eu já mostrei para vocês. Como é que eu acho? Não é tomando a derivada naquele ponto? Né? É ou não é? Então vamos lá. Qual é a curva? A curva não é essa, y de t? Essa não é a posição em função do tempo? O que é a velocidade instantânea? Velocidade em função do tempo é definido como
a derivada de y com relação ao tempo, não é? Se y é 5t², qual é a derivada de y? Cai o 2, multiplica, fica 10 vezes t, 2 menos 1 é 1. Então, é 10 vezes t. Isso daqui é a velocidade em qualquer instante de tempo. Essa é a velocidade instantânea. Por que eu digo em qualquer instante de tempo? Se eu pegar t igual a 1 segundo, qual vai ser a velocidade da partícula? 10 vezes 1, ou seja, 10 metros por segundo. Se eu pegar t igual a 2 segundos, qual vai ser a velocidade? 20 metros por segundo, porque é só substituir t por 2 segundos. O 10 que está aqui, é fácil ver que ele tem dimensão de metros por segundo ao quadrado, porque ele está multiplicando o tempo, que tem dimensão de tempo, para dar algo que tem dimensão de metros por segundo, dimensão de velocidade. Isso aqui tem que ter dimensão de metros por segundo ao quadrado, vezes segundo, vai dar algo com dimensão metro por segundo, concorda? Vocês estão entendendo essa análise dimensional que eu estou fazendo? Sim, professor. Vou fazer com calma aqui, ó. Eu tinha que y de t era igual a 5t². Isso implica que a derivada, eu vou colocar y', a derivada com relação ao tempo eu vou chamar de y', né? Que é a mesma coisa que dy dt. É só uma notação, acho que é a notação de Lagrange, se não me engano. dy dt é a velocidade em função do tempo. Mas quem é dy dt? 2 vezes 5, 10 vezes t. Se isso aqui tem dimensão metro por segundo, isso aqui tem dimensão de segundo. Isso aqui tem que ter dimensão do quê? Para aparecer metro no numerador do lado esquerdo, certamente tem que ter um metro aqui. Para aparecer 1 sobre segundo, tem que ter 1 sobre segundo ao quadrado, porque está multiplicado por segundo, concorda? Então, isso daqui tem dimensão de metro por segundo ao quadrado. Tá? E a gente vai ver que isso é o que a gente chama de aceleração. Mas antes, eu estava perguntando para vocês qual era a velocidade em t igual a 3 segundos. Para achar a velocidade em t igual a 3 segundos, o que eu faço? Entenderam a questão da dimensão, não foi? Vou apagar aqui para não ficar poluído. Ops, apaguei o que não devia. Essa daqui é a minha velocidade, a equação da velocidade. Põe t igual a 0. Eu vou ter 10 vezes 0, que é 0. 0 metros por segundo. Como a gente sabe, inicialmente a partícula estava parada, a velocidade de 0 metros por segundo. Põe t igual a 1, 1 segundo. 10 vezes 1 é 10, portanto 10 metros por segundo. Põe t igual a... Podia pôr 2, podia pôr t igual a 3. Qual é a velocidade? 10 vezes 3 igual 30 metros por segundo. Algum segredo até aí? Até aí está tudo bem, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu sugiro que falem no microfone, porque para mim é difícil ficar lendo as mensagens, tá? Fiquem à vontade, pode perguntar à vontade. Perguntaram no chat de onde veio esse 10. Esse 10 é aqui, ó, derivada de y. O que é a derivada de y? Y é essa função. A derivada de uma função que eu mostro na aula que está lá, aula extra, mas eu já falei para vocês, qualquer potência, né? Por exemplo, y de x é igual a x elevado a n, vezes uma constante, sei lá. Qual é a derivada de y com relação a x? X é a variável. No nosso caso, a variável é t, mas tanto faz se é x, é t, variável é variável. A derivada, né, com relação a x, se isso é uma potência elevada a n, o n cai multiplicando o a, né, e o que resta é x elevado a n menos 1. Então, olha para a nossa função. Ops. Olha para a nossa função aqui. Isso aqui está no lugar do x. Tá?
Então, 5x², o 5 está no lugar do A. E o T está no lugar do X, certo? E o 2 está no lugar do N. Então, pensa. O N cai multiplicando o A. O N aqui é o 2. Ele cai multiplicando o A, fica 2 vezes 5. Que é o 10 que está aqui. E onde tinha T elevado a N, que o N é igual a 2 para a gente, então T ao quadrado, fica T elevado a N menos 1. 2 menos 1, 1. Então fica 10T. Entendeu? De novo, quem não está acostumado com derivada, veja a aula extra e treine um pouco. Depois eu vou passar uns exercícios para vocês treinarem. Então, na própria aula, eu dou um exemplo que eu peço para vocês calcularem e depois voltarem no vídeo e ver qual é a resposta. Então, é importante quem não está acostumado com isso, né, passar por essa aula extra, tá bom? Então, é daí que vem o 10, compreendeu? O 2 cai multiplicando, fica 2 vezes 5. No expoente, onde tinha n, fica n menos 1. Só que o nosso n é 2. 2 menos 1, 1. T elevado a 1 é t. Então, é assim que a gente acha derivadas de funções que são polinômios, por exemplo. E ela tem um significado importante em física. A derivada da posição é a velocidade da partícula. A velocidade em qualquer instante de tempo. Porque isso aqui é uma função que depende do tempo e vale para qualquer instante de tempo. Tá? Então, se eu acho a partir dela a derivada que tem um significado de velocidade instantânea, ou seja, que vale para qualquer instante de tempo, está aqui a expressão da velocidade em qualquer instante de tempo. Né? Claro, qualquer instante de tempo enquanto o problema faz sentido. Né? Eu não vou deixar o tempo correr até o infinito. Eu faço um experimento que, sei lá, começa em t igual a 0, vai até no máximo 10 segundos, 20 segundos, o tempo que eu escolher. Nesse intervalo, essa equação, se eu não fizer mais nada com a partícula, essa é a equação que vai descrever o movimento dela. Eu sei qual é a posição em cada instante de tempo. Isso é importante, é o que a gente chama de determinismo na mecânica. Eu consigo determinar a posição da partícula em qualquer instante de tempo se eu souber qual é a posição inicial, qual a velocidade inicial, algumas características, né, do movimento. Diga. Não, é que é só que eu queria saber se o senhor vai deixar essa aula gravada, disponibilizada Todas pra gente. todas essas aulas estão sendo gravadas, estão sendo disponibilizadas lá no SIGA por enquanto, e quando eu tiver tempo eu vou colocar tudo no Moodle. Tá, É, porque eu vou precisar ir no médico agora, não vou poder assistir essa última aula, tá certo? tá certo. Vou sair Vamos aqui. lá. Ok. Continuemos. Tá entendido, então, o que é a velocidade instantânea? Suponha, vamos fazer um problema diferente. Aqui eu dei uma curva muito simples. Suponha que a posição em função do tempo seja isso daqui, y de t igual a 10 vezes e elevado a menos x ao cubo. X não, t. A função do tempo e não da posição. Então, a posição da partícula y depende do tempo dessa maneira. Eu pergunto para vocês, qual é a velocidade? Então, aqui eu tenho a posição em qualquer instante de tempo. Em t igual a 0, qual é a posição da partícula? Só substituir, né? Quanto que é y de t igual a 0? É 10 vezes e elevado a 0 ao cubo, que é 0. E elevado a 0 é 1, que é 1. Então, 10 metros. Ops. 10 metros. Em t igual a 0, a partícula está... Então, no instante inicial, a partícula está numa posição que é 10 metros. Exponencial é uma função, não sei se vocês já viram, mas é algo desse tipo. Uma exponencial que decresce com o tempo, é uma função desse tipo. Então, em t igual a 0, vamos supor que aqui é o tempo. Aqui é exponencial, o eixo vertical é exponencial de menos t. Não vou nem olhar o t ao cubo, vou colocar o t igual a 0, sem potência 3, potência 1. Em t igual a 0, ela vale 1. Então, esse é o valor 1. Em t igual a 0. Em t igual a 1, é 1 sobre e.
1 sobre E é aproximadamente quase 1/3, 0,33 está aqui. Ó. Então, T igual a 1 segundo, a partícula vai estar aqui. E ela, se eu conseguir desenhar essa curva para outros instantes de tempo, eu vou ver que essa curva vai ser algo assim. Ela vai se aproximando de zero à medida que o T vai aumentando, por causa desse sinal negativo aqui. Tá? Em outras palavras, isso aqui é a mesma coisa que escrever, quem não está acostumado com essa função, é a mesma coisa que escrever 10 sobre E elevado a T ao cubo. Uma exponencial. Exponencial é o quê? É 2,71 elevado, nesse caso, a T ao cubo. Então, é um número positivo elevado a uma potência de T. Tá? Se o T cresce, 2 elevado a T cresce. Como está no denominador, 1 sobre isso vai decrescendo com o tempo. Então, à medida que o tempo aumenta, ela vai indo para zero. Então, é esse o significado dessa função com exponencial negativo. Aqui está o E menos T. Claro que o T ao cubo vai fazer que ela caia muito mais rapidamente a zero do que essa curva verde. Tá? Mas essa é a função exponencial. E um número elevado a zero é sempre 1. Então, não importa se o E é 2,71, alguma coisa, ele está elevado a zero. Então, é 1. 1 vezes 10, 10 metros. Para T igual a 1 segundo, essa função vai ser 10 sobre E elevado a menos 1. Então, é aproximadamente, ou menos 1 não, mais 1, porque ela é negativa no numerador. Se eu passo para o denominador, o expoente fica negativo, fica positivo. Tá? Ou, se você preferir, é 10 vezes E elevado a menos 1, tanto faz. Qualquer uma das duas formas que você escrever está correta, assim ou assim. Tá? Isso é aproximadamente 10 sobre 3, que é 3,333. Tá certo? Tá bom? Então, aqui, deixa eu apagar isso aqui. Só para exemplificar. Aqui era E elevado a menos T. Eu estou pensando em E elevado a menos T ao cubo. Então, T igual a 0 vale 10 metros. Em T igual a 1 segundo, ela vai valer aproximadamente 3,3 metros. Dá um pouco maior do que isso, porque 2,71. Vou fazer essa conta. 10 dividido por E. Olha, 3,678, 3,7 aproximadamente. 3,7 metros. Para T igual a 2 segundos, isso é a mesma coisa que 10 vezes E elevado a menos 2 ao cubo, que é E. 2 ao cubo é 8. E elevado a menos 8, que é igual a 10 dividido por E ao oitavo. Isso já dá um número muito pequeno. Quer ver? 10 dividido por E elevado a 8. Isso dá 0,003 metros. Então, é o que eu digo, é uma função que cai muito rapidamente. Muito rapidamente, com o tempo, ela vai a zero. É o chamado decaimento exponencial. Tem o crescimento exponencial, que é quando o argumento aqui não é menos, mas é mais, é positivo, então ela cresce exponencialmente. E tem o decaimento exponencial, que é quando o sinal aqui é negativo. Quem não está acostumado com essa função, de novo, vá para os livros de matemática, cálculo e dê uma olhadinha como é que ela se comporta. Mas é isso que eu acabei de falar. Certo, mas o que eu quero? Eu tenho uma posição, o que eu estou mostrando para vocês é que se essa é a função que descreve o movimento da partícula, ou seja, para cada instante de tempo, cada valor de t, eu tenho um valor para y, que é a posição, então eu determinei completamente o movimento da partícula. Eu sei qual é a sua posição em qualquer instante de tempo. Mas mais do que isso, eu sei qual é a sua velocidade em função do tempo. Eu sei qual é a derivada.
velocidade em função do tempo é dy dt. E qual é a derivada dessa função? Vamos ver se tem alguém aí que já está acostumado com isso. Quem me diz? Qual é a derivada dessa função? Em outras palavras, qual a velocidade em função da velocidade instantânea da partícula, descrita por esse movimento? Ninguém? Eu estou falando árabe aqui para vocês. Estou com medo de estar falando árabe, mas vamos lá. É que eu acho que vocês estão pouco habituados. Muita gente aqui acho que nunca viu cálculo, por isso aquela aula extra é importante. Essa daí tem que calcular duas derivadas. Primeiro tem que calcular do menos t ao cubo, aí depois calcula da exponencial. A do menos t ao cubo fica menos 3 ao quadrado, e da exponencial, aí tem que montar aqui direitinho, que estou fazendo de cabeça. Isso daqui é aquilo que eu chamei de derivada de uma função composta. A exponencial é uma função. Ela é uma função que tem um argumento, ou seja, ela é dependente desse argumento. Só que o argumento não é só t, por exemplo. Ele é uma outra função, menos t ao cubo, isso é uma função. Então, isso é uma função de uma função. E a derivada de uma função, o y aqui, então vamos chamar essa função do seguinte. H de G de T. Quem é o H? H de G de T é igual a 10 exponencial de G de T. Tá? E o G de T quem que é? O G de T é o menos T ao cubo. Concordam com isso? Que essa função exponencial, desculpa, aqui eu estou misturando as coisas, né? Vamos separar aqui. H de G de T não tem nada a ver com a derivada. H de G de T é a minha função original, é o meu y de T, o que eu chamei de y de T. Ops. É o y de T, que é 10 elevado a menos T ao cubo. Então, se vocês olharem, se eu chamei o H 10G de T, então, isso aqui é o G de T. E, portanto, o H é 10 vezes G de T. Mas qual é a derivada mesmo de uma função composta? dH dt é igual dH d de G de T vezes d de G de T dt. Essa é a regra para a função composta, derivada da função composta. Tá? Ora, o que é o dH de G de T? Eu tenho que derivar isso. A derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, isso daqui dá o próprio H de G de T. Tá? E o dG dt? dG dt é só derivar isso com relação ao tempo. dG dt é menos 3t ao quadrado. Veja aí se vocês concordam. Mas como H de G de T é 10, E de G de T, que é menos T ao cubo, vezes menos 3T quadrado. Então, está aí a derivada que eu quero. Então, V de T é igual. Menos 3 vezes 10 é menos 30. T quadrado vezes E elevado a menos T ao cubo. Então, para quem nunca viu isso, vai parecer que esse cara está numa velocidade altíssima, falando grego, eu não estou entendendo nada. Aula extra, tá? Veja lá. Funções compostas. E isso é comum, isso vai aparecer muitas vezes. Vocês vão se acostumar tanto que vocês não vão nem precisar fazer esses passos intermediários. Ah, isso aqui é H de G de T. Você vai olhar para essa função,
Né? Cadê ela? Essa função aqui. Você já vai derivar direto. Eu mesmo faço isso direto. Por quê? Porque eu já estou cansado de fazer isso. Né? A função y de t igual 10e elevado a menos 3t quadrado. Oh, desculpa. Menos t ao cubo. Essa é a função. Então, dy dt. Eu vejo que tem uma exponencial e uma constante. Então, a derivada, primeiro, é o que dá a própria exponencial, 10e elevado a menos t ao cubo, vezes... Então, a derivada da exponencial vezes qualquer fator é esse fator vezes a exponencial. Vezes a derivada do argumento da exponencial. Esse é o resultado. Qual é o argumento da exponencial? Menos t ao cubo. Qual é a derivada de menos t ao cubo? Menos 3t quadrado. Ela dá o mesmo resultado que ali em cima. Menos 30t quadrado elevado a menos t ao cubo. Eu vejo uma exponencial, eu já sei que a derivada dela vai ser ela mesma vezes a derivada do argumento. Mas, no fim, eu estou usando essa regra aqui. Ó, tá? Então, depois que você percebe isso, né, com o passar do tempo, você nem faz mais essa brincadeira. Você já vai direto. Ah, tem uma exponencial por vezes uma constante. A derivada é a própria exponencial vezes a constante, multiplicando a derivada do argumento da exponencial, tá? Que é esse menos t ao cubo. A derivada de menos t ao cubo é menos 3t quadrado. Entendendo? Bom, vocês vão falar, que diabo, essa partícula se movimenta de uma maneira complicada, né? Uma exponencial cai rapidamente. E a velocidade? Olha a velocidade como cai rapidamente também. O tempo aumenta, isso aqui dá um fator grande, negativo. Só que continua com uma exponencial menos t ao cubo, e isso aqui indo para zero rapidamente vai matar isso daqui. Não importa que o tempo vai ser grande aqui, por causa do t quadrado, mas a exponencial mata qualquer coisa, porque ela está multiplicando. Quando isso aqui for a zero, não importa o que ela está multiplicando, isso aqui vai tudo para zero. Tá? Então, também é uma velocidade que cai exponencialmente. Tá? Vocês podem usar aquele programinha no matemática. Vamos ver como é que como ficam essas funções. Eu vou plotar as duas. Vou fazer um gráfico das duas. Tá? E 10e elevado a menos t ao cubo. E a outra função é a derivada disso daqui. Né? A derivada disso daqui, como eu falei para vocês, é menos 30 menos 30 vezes t quadrado, né? T quadrado vezes isso daí. Nessa mesma região, olha só que diabo de função. Vou colocar uma do lado da outra para vocês enxergarem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Então, essa é a função, né? 10e elevado a menos t ao cubo. Isso é o y de t. Em outras palavras, aqui você tem o y de t, aqui você tem o t. Veja que já perto de t igual a 2 segundos, ela é basicamente zero, já está muito próximo de zero. E aqui, embora pareça que ela já é zero, mas é porque eu estou pegando valores de y grande. Se eu pegar só a região entre 2 e 3, você vai ver que ela continua assim. Você pode fazer um zoom nessa região. Ops. Você pode fazer um zoom nessa região e vai ver que ela está se aproximando do eixo t, mas nunca chega no t. Ela só vai chegar no eixo t lá no infinito, quando o t for infinito. E aqui está a derivada. Isso aqui é a derivada, isso aqui é a velocidade como função do tempo. A derivada de y com relação ao tempo. Tá? Então, em t igual a zero, a velocidade está dando zero, né? Por quê? Porque em t igual a zero tem esse fator t quadrado. Se eu colocar t igual a zero, isso aqui dá zero. Dá zero, então ela sai do repouso. Ela está na posição y igual a 10 com velocidade v0 igual a zero. Ela sai do repouso e começa, ó, velocidade negativa e cada vez mais negativa, até chegar lá num valor mínimo. Depois ela volta a aumentar e vai indo para zero e só vai ser zero lá no infinito.
Então, o que você interpreta daqui? Então, inicialmente, a velocidade é zero, por quê? Porque a derivada aqui é, obviamente, ó, a tangente nesse ponto, ela é paralela ao eixo t, portanto, a inclinação é zero, por isso que a velocidade é zero. Só que aí ela vai diminuindo, ela vai começar, as curvas tangentes aqui tem inclinação negativa, certo? Negativa, 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 depois vai ficando menos negativa, se torna, né, aparentemente indo para zero, já nessa região entre 2 e 3. Aqui, tá? Então, ela começa a zero, começa a ficar mais negativa, mais negativa, negativa. Chega no valor máximo, que está perto de 1 segundo, então é por aqui, ó, tem uma inclinação negativa máxima, pois ela começa a diminuir essa inclinação. Diminuir a inclinação significa ter valores absolutos menores. Só que como a inclinação é assim, ela é uma inclinação negativa. Tangente é negativa. Por isso que ela está sempre no lado negativo. O que significa isso? Velocidade negativa. Significa que eu estou indo para valores cada vez menores de y, que é o que está acontecendo. Ela vai de y igual a 10 para valores cada vez menores de y, até chegar em zero lá no infinito, onde a velocidade também vai ser zero lá no infinito. Percebem? Eu fiz a mão, mas está aí a posição e a velocidade como função do tempo. Certo, e a aceleração? Eu estava perguntando sobre a aceleração, mas por que eu estava falando de novo da velocidade? Né? Porque eu percebi que vocês ainda não pegaram essa ideia de que velocidade num instante de tempo é sempre a derivada da função. E se eu conheço a função, eu conheço a velocidade. É diferente da velocidade média. Velocidade média, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar uma posição, por exemplo, essa posição inicial, uma posição final qualquer aqui, sei lá, y igual a 2, e eu faço a diferença entre essas duas posições. Né? A final é 2, a inicial era 10, 2 menos 10 dá quanto? Delta y. Né? 2 menos 10. Está tudo em metro, não vou colocar aqui unidade, mas está tudo em metro. Isso é 8, né? 8 metros, né? Vamos pôr 8 metros. E o delta... Negativo, né? Isso, menos 8 metros. Perfeito. Muito bem, está atento. É um deslocamento negativo, que vai implicar uma velocidade média negativa. O ΔT entre 10 e 2 é aproximadamente, sei lá, 1,2 segundos. Então, aqui o ΔT, 1,2 segundos. Então, se dividir isso por 1,2, você vai ter uma velocidade média. Né? Velocidade média, aproximadamente. Quanto que é menos 8 dividido por 1,2? Meia. Uma besta. Aproximadamente 6,7 metros por segundo negativo. Tá? Que me diz que o deslocamento também é negativo. Deslocamento negativo, velocidade média negativa. Tá? E velocidade negativa implica que eu estou indo no sentido de coordenadas cada vez menores. Tá? Coordenadas maiores para coordenadas menores. Posições com valores maiores para posições com valores menores. Tá bom? Que é o que eu posso observar aqui. Eu estou indo do 10 ao 2. Mas a velocidade média, se você fosse olhar para cá, ela seria, né, o delta y sobre delta t, esse aqui é o delta y, sobre delta t, um triângulo retângulo, ele vai dar tangente a esse ângulo aqui, que é uma tangente negativa. E isso não tem nada a ver com a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é uma velocidade desse ponto, desse ponto, desse ponto, que são tangentes diferentes. Ó. Mas ele dá uma ideia média do que aconteceu no movimento. Só isso. Tá? A velocidade instantânea é muito mais importante, porque eu sei qual é a velocidade em qualquer instante de tempo. Tá bom?
E a aceleração? O que é, então, a aceleração? Vamos lá, voltemos ao conceito que eu estava querendo falar para vocês lá em cima, que era da aceleração. A aceleração média, para começar. Da mesma forma que a gente fez para a posição, a gente vai fazer uma diferença, só que agora em velocidades. O quanto que a velocidade varia, ΔV, no intervalo de tempo, ΔT. Isso me dá a aceleração média. Tá? Por isso que eu calculei a derivada da posição. A derivada da posição me dá a função velocidade em função do tempo. E eu calculei a velocidade em t igual a 0 e a velocidade em t igual a 3 segundos. Em t igual a 0, deu 0 metros por segundo. Em t igual a 3 segundos, deu 30 metros por segundo. Então, eu passei de 0 metros por segundo para 30 metros por segundo aqui em cima. Deixa eu esticar esse gráfico aqui, na verdade, para cima. Se eu ver de t. Então, t igual a 3 segundos, esse valor aqui é 30 metros por segundo. Tá? Que eu obtive achando a velocidade instantânea. Então, para esse caso, quem é o ΔV? 30 menos 0. Esse aqui é o ΔV, igual a 30 metros por segundo. E o ΔT? ΔT é esse intervalo, que é 3 segundos. ΔT igual a 3 segundos. Qual é a razão de um para o outro? ΔV sobre ΔT. 30 metros por segundo por 3 segundos, isso dá 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, isso que é a aceleração média. Tá? ΔV sobre ΔT. Para a gente está dando 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, embora esse número que está aqui na frente tenha a mesma dimensão que a aceleração, porque esse número tem dimensão de metro por segundo ao quadrado, só que ele não é toda a aceleração, ele é a aceleração dividido por 2. Esse fator que está aqui na frente não é a aceleração, é a aceleração dividido por 2. Tá? 10, que é a aceleração dividido por 2, dá 5. Mas essa é a aceleração média. Qual é a aceleração instantânea? Essa é a pergunta que eu faço. Então, esquece esses passos intermediários que eu usei só para exemplificar. Vamos usar o que a gente sabe sobre derivada para achar aceleração instantânea. Aceleração média todo mundo entendeu, né? A aceleração instantânea, que eu vou chamar de A de t, é definida como, da mesma forma que eu defini a velocidade, é um limite quando ΔT vai a 0 da aceleração média. Tá? Mas quem é a aceleração média? ΔV sobre ΔT. Só que esse limite a gente já viu que a gente chama de derivada, não é? Então, isso é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Eu tenho a curva da velocidade? Tenho, a gente achou ali. Né? A gente sabia que o y de t é igual a 5t quadrado, o v de t, a derivada disso, é 10 vezes t. Então, quem é dv dt? Que é a minha aceleração instantânea. É a derivada da velocidade, que é essa função 10 vezes t. Deriva isso com relação a t, dá quanto? 10. 10. 10 o quê? Qual unidade? Metros por segundo ao quadrado, porque é a aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de A de t. A aceleração instantânea, que é uma função do tempo. É uma constante. Não importa o tempo, né? Se é 0 segundos, se é 1, 2, 3, a aceleração é a mesma nesse movimento. Tá? E é simples de ver isso. Por quê? Porque a velocidade é uma linha reta. A derivada de uma reta é uma constante.
ou seja, a tangente a essa reta é sempre o mesmo valor, constante. Derivada é a tangente, ela se confunde, né? Tá bom? Então, por isso que a aceleração média se confunde com a aceleração instantânea, porque a aceleração instantânea é constante. Se ela é constante, a aceleração média vai ser a própria aceleração instantânea. É só nessas situações que nós temos a média se confundindo com instantânea. Quando a curva que eu obtenho é uma linha reta, porque a inclinação é constante. Tá? Então, professor, só vai mudar, né, a aceleração constante com a aceleração média quando for, por exemplo, uma paralela, né, uma reta paralela. Paralela a quê? Ao T? Está Sim. dizendo? Se a curva fosse essa aqui? Não, eu esqueci. O nome é aquela curva que ela faz um... Ah, você está Uma falando uma parábola. parábola, né? Parábola. Então, se eu tiver essa curva aqui, por exemplo, sei lá, uma parábola. Então, isso aqui seria um V de T, né? Uma constante vezes T quadrado. Isso é uma parábola. A derivada nesse ponto é diferente da derivada nesse ponto, que é diferente desse ponto, diferente desse ponto. E a gente sabe que a derivada de V, nesse caso, ou seja, o A de T para essa situação, é 2A vezes T. Portanto, a inclinação da linha reta é 2A. A tangente do ângulo que a derivada dessa curva azul me dá, né, é de uma linha reta, portanto, uma tangente constante, uma inclinação constante. O A de T aqui é uma linha reta. Então, para que o A de T seja uma linha reta, ou seja, ela varie com o tempo linearmente, potência 1, ela tem que vir de uma velocidade que é uma parábola. Né? Tem essa cara, ou qualquer função quadrática de T. Qualquer função quadrática de T, não. Qualquer função que seja um polinômio quadrático. Tá? Muito bem. É isso aí, Tatiana. Então, vamos resumir a brincadeira. Tá? Só para vocês lembrarem o que eu estou falando. Então, eu tenho uma curva, a coordenada x como função do tempo. Se eu tomar a derivada, eu vou ter a velocidade como função do tempo. Se eu tomar a derivada da velocidade, eu vou ter a aceleração como função do tempo. Então, tudo aqui é uma função, no princípio, conhecida, que depende do instante de tempo t. Por isso que a gente chama de instantâneo. Posição instantânea, velocidade instantânea, aceleração instantânea. Tá? Eu posso, em vez de achar as velocidades instantâneas e tudo mais, achar velocidade média. Posso, a partir das velocidades, achar ΔV sobre ΔT, achar a aceleração média. Tá? E elas estão relacionadas, quer dizer, isso daqui está relacionado a isso no limite que ΔT vai a zero. A mesma coisa, isso relacionado a isso no limite que ΔT vai a zero. Você pega essas quantidades médias, faz um limite e você acha a velocidade e a aceleração instantânea. Na prática, né, você tem que achar qual é a curva que descreve o movimento da sua partícula. A gente viu movimentos complicados, mas existem movimentos simples, que é a questão da queda livre, né? Aqueles diversos valores que vão aumentando com o quadrado. Tá? Na questão da queda livre, por exemplo, você vai ter um y de t, vamos pegar uma parábola mais genérica possível. É uma constante mais
B vezes T mais um C vezes T quadrado. Isso é uma parábola. Quem é o dy dt? É o que a gente chama de velocidade, né? Instantânea. A derivada dessa curva de cima. Qual é a derivada da curva de cima? 2C vezes T mais B. Não é isso? E qual é a aceleração? D2y dt2, eu já vou falar dessa notação, que é dv dt, que a gente chama de aceleração, é a derivada da curva v em função do tempo. Você percebe que, se eu derivar aqui, ó, vou colocar outra cor. Deriva mais uma vez essa curva. Vou tomar a derivada. Eu estou tomando a derivada de todos os lados. Né? Uma equação, eu tomei a derivada em cada lado da igualdade. Tá? Isso daqui é o que eu chamo de derivada segunda. Eu tenho essa notação aqui. D2, dt2. Se eu tomar a derivada mais uma vez, aí vai ficar um D3, dt3 e assim por diante. São derivadas de ordens superiores. É a derivada da derivada da derivada. Assim por diante. Então, se eu conheço uma, eu posso obter a outra e vou obtendo até onde der. Até onde ela for diferente de zero. Então, quanto é que vale o A de t nesse caso? Essa função. Essa derivada que está aqui. B é uma constante, então dá zero. 2 vezes C vezes t elevado a zero, que é 1. Então, a aceleração é 2c. Tá? Então, se o c, eu posso substituir o c por a sobre 2. Então, essa curva vai ser a sobre 2t quadrado mais b vezes t mais... Opa, a sobre 2 não. Aqui é aceleração. Eu devia chamar de outra coisa aqui, esse azinho. Não confunde com aceleração. Vou chamar essa constante de d, vai. Quando eu derivo, ela dá zero. bt mais d. Tá? Aqui, esse A significa aceleração. Aceleração. O nome colorido. E quem são B e D? O A eu já sei que é a aceleração, porque eu achei a partir daqui. Ó. É uma constante que vale 2 vezes C. É só substituir o C por A sobre 2. Tudo bem? Então, vocês estão começando a enxergar que aquelas fórmulas que você aprendia lá no colégio, não sei o quê, por que sempre aparecia aceleração sobre 2 vezes t ao quadrado? É por isso aqui. Tá? O movimento, quando é um movimento acelerado, uniforme, a equação vai aparecer sempre uma aceleração sobre 2 vezes t quadrado. Quem é B e quem é D? Bom, D é fácil achar. O que eu faço? Coloco o t igual a zero nessa equação, quanto é que vai dar o D? O D vai dar a posição em t igual a zero. Ou seja, o D é a posição inicial. É o que a gente chama de posição inicial. É o y0. Né? Posição inicial. Y0 é definido como y em t igual a zero, instante inicial. E o B? Para achar o B, eu olho para velocidade. Né? Vamos olhar para a velocidade. V de t igual a 2c vezes t mais b. Só que 2c eu já sei que vale... 2c está aqui, é a aceleração. Vezes t mais b. Eu quero achar o b, é a única coisa que eu não conheço. O que eu faço? Coloco t igual a zero. E t igual a zero, eu vou ter v de t igual a zero é igual a b. Certo?
é o que a gente chama de V0, a velocidade inicial. Então, esse B que está aqui é o V0. E olha só a equação que saiu. Final, y de t igual, vamos lá, aceleração sobre 2 vezes t quadrado, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes t, mais y0, que é a posição inicial. Reconhecem essa equação? O famoso sorvetão lá, que o pessoal usava S de t, S de space. Aqui, tanto faz se eu chamo de y, x. O y, para mim, geralmente é uma coordenada vertical, o x uma coordenada horizontal. Por isso que eu estou usando o y, porque eu estou pensando já na queda livre, que é um movimento acelerado com aceleração constante. Tá? Que é esse aqui que eu acabei de descrever. A aceleração não depende do tempo, é uma constante, 2 vezes c. E a posição, ela vai ter essa equação, essa forma funcional, que é a aceleração sobre 2 vezes t quadrado, V0 vezes t mais y0. Essa é a equação de um movimento uniformemente acelerado. E se a aceleração for nula? Só colocar o a igual a zero nessa equação. Você vai ter o quê? Y igual a y0 mais v0t, onde v0 é uma constante, velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela não muda, porque a aceleração é nula. Então, tudo que você precisa saber, a gente obteve aqui, sem tirar nada da cartola. Ó, decorem aí S igual a S0 mais V0t, nada disso. Eu mostrei para vocês que se eu tenho um movimento acelerado, a equação geral para esse movimento, né, acelerado uniformemente, ou seja, com aceleração constante, está aqui a equação. Dela, você tira também se o movimento tiver aceleração nula, ou seja, se a velocidade não varia, portanto, a aceleração nula. Se A é zero, então só sobra essa parte da equação. Y igual a y0 mais v0t. Se a velocidade é nula também, então y igual a y0 em qualquer instante de tempo. Não sai do lugar. O que eu quero que vocês tenham percebido no final das contas, então, é isso. Que a posição ela pode não variar. Então, tem um movimento em que a velocidade, como função do tempo, é nula, é zero. Ou melhor, quando a posição não varia, tem que ter velocidade nula, né? Não sai do lugar. Eu posso ter um movimento em que a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, o A é zero, não tem essa parte aqui. Então, a posição é uma função linear do tempo igual a essa função aqui. Velocidade inicial vezes t mais a posição inicial. Tá? É um movimento retilíneo uniforme. E, finalmente, a última situação é quando eu tenho essa solução geral. Movimento acelerado com aceleração uniforme, aceleração constante. Ela varia com o tempo ao quadrado, mais a velocidade inicial vezes t, mais a posição inicial. Vamos resolver um problema rápido, simples e bobo. Um movimento retilíneo uniformemente acelerado. A famosa queda livre. Movimento de queda livre. Na queda livre, a aceleração é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque é devido ao quê? A ação da gravidade sobre qualquer objeto perto da superfície da Terra, né, é puxar esse objeto para baixo. Né? No seguinte sentido, se eu soltar, ele vai para baixo, não tem como segurar, a não ser que tenha um chão aqui para segurar. Né? E a aceleração que ele adquire nesse movimento é uma constante e é aproximadamente isso. Por que aproximadamente? Porque dependendo do ponto na Terra que você está, vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas isso vocês vão ver, vão entender os porquês disso no curso de Física 2, quando estudarem gravitação. Então, é aproximadamente 9,8 metros por segundo. E algumas vezes a gente aproxima por 10, né, porque 9,8 é muito próximo de 10. Só para não ficar carregando esse número 9,8, a gente carrega 10. E todo objeto que eu soltar vai sofrer um movimento
né? Retilíneo, uniforme. Uniforme? Não, uniformemente acelerado. Acelerado com aceleração constante. Por exemplo, estou lá no alto de um prédio. Vou desenhar um prédio. Suponha que a posição aqui é y igual a 15 metros. Prédio pequeno, 15 metros. Estou eu lá. Estou deitado aqui, minha cabeça. Eu vou soltar aqui uma bolinha. Se eu só soltar essa bolinha, ela vai cair. Qual que você acha que vai ser a equação do movimento para essa bolinha? Posição em função do tempo. Não tem jeito. Vai sofrer essa aceleração, portanto, vai ser uma equação desse tipo. A única coisa que eu preciso fazer é o quê? Definir quem é meu eixo y, sempre. Eu posso escolher, por exemplo, o y. Vamos fazer umas escolhas só para vocês verem. O y igual a 0 aqui embaixo. O y igual a 0 aqui embaixo. Então, o y igual a 15 é essa posição que está aqui, 15 metros. Tá? Ou posso fazer o contrário. Posso fazer o y igual a 0 aqui e 15 metros quando ele atinge a posição lá embaixo. Tanto faz a escolha que eu faço. O único cuidado que eu tenho que tomar é o seguinte. Tá? Prestem atenção. Você concorda que se eu fizer essa segunda escolha, com y igual a 0 aqui em cima, quando eu soltar a bolinha, ela não vai aumentar o valor de y? Qual seria a equação do movimento? Y de t vai ser igual. Quem é o y0? Ops. Quem é o y0? É a posição inicial, lá em cima, no tempo t igual a 0, que vale 0. Foi minha escolha. Eu escolhi o y igual a 0. Valor inicial do eixo y, a posição. Tá? Então, y0 é 0. Qual é a velocidade inicial? Vezes t. Agora eu peguei esse, Zero também, não? peguei esse termo, agora eu peguei esse termo. É 0 também, porque ela vai partir do repouso. Eu vou soltá-la. Então, enquanto eu não solto, a velocidade dela é 0. Então, a velocidade inicial é 0. Então, também é 0. Só sobra o quê? A aceleração sobre 2 vezes t quadrado. A aceleração não é 0. É constante, porque é movimento de queda livre. Sofre ação da gravidade. Tá? Agora, o sinal aqui é mais ou é menos na aceleração? Menos. Certo? Vamos pôr o sinal menos. Então, depois de 1 segundo, qual vai ser a posição da partícula? Y de t igual a 1 segundo. Menos 4,9. Menos 4,9. O quê? Metros, né? Posição Metros. em metros. Metros. Porque lembra que essa aceleração aqui... Aconteceu com a caneta. Acabou a bateria. Deixa eu ver como está a bateria aqui. Vou ter que trocar. Sem bateria. Deixa eu carregar um pouquinho. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Se eu multiplico por t ao quadrado, portanto, segundo ao quadrado vai dar metros. O segundo ao quadrado vai embora, porque ele aparece no numerador e no denominador. Concordam? Carregando essa caneta maldita. Descarregou a minha caneta. Devia ter pego. Posso pegar outra? Deixa eu ver. 0.
Eu tô indo bem devagar nessa parte, porque essas partes são as partes fundamentais para todo o resto do curso. Isso aqui a gente vai usar, né, ad infinitum. Então é bom que vocês aprendam bem. Pronto, você tem carga. Vamos usar. Então, essa aceleração você tem que lembrar que tem unidades de metros por segundo ao quadrado. Se eu multiplicar por segundo ao quadrado, eles vão embora, só sobra o metro. Que é a posição, tem que ser assim. Veja, é uma posição negativa, mas aqui não está indo, não está aumentando os valores de y, está indo até 15 metros. E é esse o cuidado que eu quero que vocês tomem. Tá? Dependendo de como eu escolho o meu eixo de coordenadas, eu tenho que tomar cuidado com esse sinal. Então, você está vendo que esse sinal está sendo incompatível com essa escolha do eixo em azul. Esse eixo aqui, né? Que aumenta para baixo. Tá? Ele vai de 0 até 15 metros. Então, para esse eixo aqui, necessariamente, eu tenho que colocar o sinal mais aqui. A aceleração é positiva. Em que sentido? Eu vou aumentar a velocidade, concorda? Ela vai sair de velocidade zero, vai para uma velocidade um pouco maior e ela vai aumentando, né, de maneira uniforme. Mas está aumentando. E para aumentar, eu não posso ter negativo aqui, senão eu vou estar diminuindo a velocidade. Para aumentar, tem que ter o sinal positivo. Então, essa escolha, né, esse eixo aqui, aumentando para baixo, exige que o sinal aqui seja mais, e essa posição em 1 segundo vai ser mais 4,9 metros. Tá? Tudo bem? Certo. Agora, suponha o contrário. Que em vez desse eixo, vou apagar, eu vou usar esse que eu queria inicialmente. Tá? Então, esquece esse resultado. Vamos voltar. Então, lá em cima, o y vale 15 metros. Lá embaixo, ele vale 0. Tá? Então, qual é a posição inicial? É 0? Não, é 15. Agora é 15, né? 15 metros. Então, tem que substituir por 15 metros. Então, meu y de t vai ser 15. Eu tenho que lembrar que eu estou no sistema internacional, então esse 15 é 15 metros. Né? Eu tenho que sempre, no final, dar uma resposta com as unidades. Qual é a velocidade inicial? É 0? Continua 0, Sim. porque mudar o eixo não vai mudar a velocidade do objeto. Eu só fiz uma escolha diferente, eu inverti o eixo de coordenadas. Tá? Mudou o y, porque antes era 0 lá em cima, agora passou a ser 15. Eu continuo lá em cima. Então, eu tenho que associar a unidade correta, que é 15 metros. Mas a velocidade não, a velocidade continua sendo 0. Então, não tem mais nada aqui para a velocidade. E a aceleração? Continua sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que a aceleração, né, ela não vai puxar o objeto para baixo. Então, a aceleração, na verdade, vai apontar para baixo. Essa é a aceleração. E ela aponta no sentido oposto do eixo y. Antes, ela estava apontando no mesmo sentido do eixo y. Ela ia com o sinal positivo, lembra? Agora ela está no sentido oposto do eixo y. Então, ela vai com o sinal negativo. Ou seja, eu vou diminuir os valores da posição à medida que o tempo passa. Eu vou passar de 15 metros para um valor menor, até chegar no 0 quando ela bate no chão, aí acabou o movimento, porque não vou mais discutir o movimento depois que ela bate no chão. Tá? Então, a equação fica isso aqui, ó, menos 9,8 dá 4,9 t quadrado. Essa é a equação para essa escolha de eixo, o eixo y apontando para cima. Tá? Y de t. Perceberam as diferenças? Então tem que tomar muito cuidado. A equação é sempre essa, para o movimento uniformemente acelerado. Mas quando isso é positivo ou negativo, depende da escolha que eu faço do meu eixo de coordenadas. Tá? Se eu percebo que a posição vai aumentar com o tempo, a aceleração tem que ser positiva. Se eu percebo que ela vai diminuir com o tempo, a aceleração tem que ser negativa. Tá?
E para isso, basta olhar para onde aponta o eixo e para onde aponta a aceleração. A aceleração, independente do eixo que eu escolho, ela sempre vai apontar para baixo. Ela está puxando o objeto para baixo. A gente vai ver na dinâmica que isso equivale a uma força gravitacional que puxa o objeto para baixo. Então, ela vai ser um vetor, como a gente vai discutir adiante, que aponta para baixo, no sentido oposto desse eixo Y apontando para cima. Se eu inverter o eixo, não vai mudar a aceleração continua para baixo. Só que aí os dois vão ser no mesmo sentido. Se estão no mesmo sentido, o sinal é positivo. Se estão um no sentido oposto do outro, o sinal é negativo, como foi essa escolha. Tá claro? Sim. Certo, agora vamos fazer um problema levemente diferente desse. Já são 15h44, dá para falar ainda desse problema. Próxima aula é para terminar essa questão do movimento retilíneo, né? Ou seja, o movimento de uma partícula em uma dimensão. Aí eu vou falar de vetores e a gente vai introduzir o movimento em 2 e 3 dimensões, que é um pouquinho mais complicado. Então, por isso, vocês têm que prestar bastante atenção nisso aqui. Vamos supor que, em vez de soltar essa bolinha do repouso, eu vou estar lá nesse prédio, no meu prédio. Está o chão. E eu vou, agora, a partir de agora, eu vou desenhar meu eixo Y. A não sei que eu fale, que eu escolha outra coisa, meu eixo Y vai estar apontando para cima. Tá? Então, aqui embaixo eu vou escolher o Y igual a 0. Essa é a minha escolha. Vocês façam como quiserem. Eu vou fazer essa. Eu estou lá em cima agora. Em vez de soltar a bolinha, eu vou lançá-la para cima com uma velocidade inicial V0. Por exemplo, 1 metro por segundo. Tá? Para cima. O que vocês acham que vai acontecer? De novo, qual é a equação do movimento? Tá? A aceleração é a mesma. A gente chama de G essa aceleração. G igual 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como G está apontando para baixo, no sentido oposto do meu eixo coordenado, a gente já coloca o sinal em G aqui. Ó, menos 9. Então, esse aqui vai ser o meu Azinho que estava na equação. Então, qual vai ser a equação do movimento? Eu já sei. Y de t igual a y0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Só que o a, quanto que vale o a? A é menos g. Ou melhor, o a é o g, desculpa. Eu devia colocar assim. G é 9,8 metros por segundo ao quadrado para baixo, então A é menos G, certo? Então a equação fica y de t igual a y0 mais v0t menos gt quadrado sobre 2. Tá? Quando eu colocar G, você já sabe que é o 9,8. E o sinal só indica que está no sentido oposto do eixo Y. Se estiver no mesmo sentido, é mais. Muito bem. Quem é o Y0? Y0 continua sendo 15 metros. V0 agora não é 0. Tem que tomar cuidado. Ela é lançada e é lançada para cima. Então, qual é o sinal da velocidade? Positivo. Positivo. Está no mesmo sentido do eixo Y, portanto, positivo. Então, é mais 1 vezes t. 1 o quê? 1 metro por segundo. Por enquanto, eu estou colocando unidades. Geralmente, eu não coloco, mas a gente sabe que vai ser. E o G é 9,8, então dá menos 4,9 metros por segundo ao quadrado, vezes t ao quadrado. Então, tá aí. Agora, coloco o valor de t. Para qualquer instante de tempo, eu sei qual vai ser a posição. A pergunta é, o que vai acontecer com essa bolinha? Vocês já sabem da experiência o que vai acontecer, né? Mas vocês sabem descrever matematicamente o porquê que vocês observam é o que deveria acontecer?
que vocês observam? Quando eu jogo uma bolinha para cima. Ela vai subir até um certo ponto. Esse ponto acho que é o ponto máximo, o nome que dá. E depois ela vai cair. Perfeito. Isso é o que eu observo. Se eu jogasse ela para cima, ela fosse embora indefinidamente, aí o problema seria outro, mas não. Nesse problema, só tem uma aceleração que aponta para baixo, então dá para entender o que vai acontecer. Vai acontecer isso. A bolinha vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai chegar num ponto, vai parar e vai começar a cair. Tá? Suponha que eu coloquei ela bem um pouquinho fora para não bater aqui no chão, não vai ser aqui. Eu lancei ela daqui, dessa posição, mas essa distância do prédio. Então ela vai subir, vai subir, vai subir e depois vai cair. Vai cair até chegar no chão. Tá certo? Eu consigo entender isso através desse problema? Consigo. Porque se ela tem uma velocidade positiva e a aceleração é no sentido oposto, a aceleração altera a velocidade. Se a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, ela faz aumentar a velocidade. Tá? Se a aceleração está no sentido oposto, ela faz diminuir a velocidade. É o que a gente chama de freagem ou frenagem. Tá? Então, o que vai acontecer? Velocidade inicial para cima, aceleração para baixo. Então, ela vai diminuir a velocidade, diminuir, 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 até que chega em zero. O máximo que ela pode diminuir é fazer chegar em zero. Chegou em zero significa que a velocidade nula parou a bolinha. A bolinha parou. Se ela está parada e só tem a ação da gravidade, o que acontece? A gravidade vai começar a puxá-la para baixo. Aí volta a parecer com o problema anterior, como se eu estivesse soltando a bolinha lá de cima. Velocidade zero, ela começa a aumentar o módulo da velocidade. Por quê? Ela está em zero e a aceleração está para baixo, então a velocidade vai aumentar para baixo agora. Tá? E aí as duas vão estar no mesmo sentido, velocidade e aceleração. Então o que acontece? A velocidade vai aumentar em módulo, em tamanho. Ela vai, à medida que vai descendo, ela vai aumentando em tamanho, em intensidade. Tá? Até chegar com velocidade máxima aqui embaixo. Aqui é onde ela vai ter a velocidade máxima. E lá em cima é onde ela vai chegar com velocidade zero. Vai parar. Isso acontece por todos os objetos. Se você tiver dúvida, pensa no que acontece no mundo real. Joga um objeto, ele vai subir, vai Professor, parar, vai descer. eu queria saber em que ponto dessa queda ele atinge a velocidade máxima dele, o objeto que foi jogado. Certo. Você já tem condições de responder isso. Como é que você responderia? Como é que você acharia essa velocidade máxima para começar? Se você quer saber onde é a posição em que eu vou atingir a velocidade máxima, eu tenho que pelo menos saber qual é a velocidade máxima. Como é que eu acho a velocidade máxima? Velocidade máxima não, desculpa. Velocidade máxima é lá embaixo, é em y igual a zero. Tá? Aí é fácil, né? Em y igual a zero, você sabe a aceleração, não sabe? Você sabe a velocidade inicial, você sabe o tempo que ela leva para chegar nessa posição. Aí você tem a equação da velocidade. Substitui esse tempo que você achou, você acha o valor da velocidade máxima. Mas cadê a equação da velocidade? A equação da velocidade é derivar isso daqui com relação ao tempo. Então, que a gente já fez lá em cima. Vamos fazer de novo. Quem é V de t? É dy dt. dy dt. O que dá? Isso é uma constante, derivada disso é zero. V0 vezes t dá só o V0, a derivada de V0 vezes t é V0. E a derivada desse último termo, cai o 2, né? Multiplicando, fica menos 2g sobre 2, que é menos g. T elevado ao quadrado fica simplesmente t elevado à primeira potência. Então está aqui a equação da velocidade. V0 menos g vezes t. Tá? Então como é que eu acho essa velocidade máxima? Eu tenho que achar qual é o tempo que
a bolinha leva a partir do início do movimento para chegar até lá embaixo. Naquele tempo que ela chegou lá embaixo, ela atingiu a velocidade máxima. Concorda? Porque ela não vai passar do chão. Então, ela chega, aumentou a velocidade, pum, bateu no chão. Claro, aí ela vai pipocar um pouco até parar, mas o que importa é que a velocidade máxima vai ser atingida naquele ponto lá embaixo, depois da primeira queda. Não é? Então, um jeito de achar é esse. Eu acho, a partir da posição, eu sei quem é esse tempo para a velocidade máxima? Não sei. A única coisa que eu conheço aqui é o V0, e isso aqui eu também desconheço. Então, eu não sei o tempo, não sei a velocidade, eu não consigo fazer nada com essa equação. Tem que usar outra. Que outra que eu vou usar? O y de t. Y de t igual a y0 mais v0t menos gt quadrado sobre 2. Tá? Eu já sei quem é y0, 15. Já sei quem é o v0, é 1. Então, fica só t aqui. E menos 4,9 t quadrado. Essa equação é a equação do y. Bom, é uma equação quadrática se eu tiver o valor do y de t. Mas eu tenho o valor do y. Lá embaixo, qual é o valor de y? Onde eu quero saber a velocidade máxima? O valor de y aqui é 0. Então, o y nesse instante de tempo que eu vou chamar de t estrela, que é o que eu quero saber, quem é esse t estrela? O tempo em que a bolinha atinge o chão. Então, isso aqui é 0. Y é 0. Então, eu substituo aqui tudo por t estrela, eu acho quem é o t estrela. Né? Eu vou ter uma equação quadrática, eu posso escrever assim, 4,9 t quadrado estrela, né? Menos t estrela, menos 15, igual a 0. Só invertir, multipliquei toda a equação por menos 1. Solução de uma equação quadrática, aí você usa a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, lembra? Isso daqui, na fórmula de Bhaskara, é o que a gente chama de A, não tem nada a ver com aceleração. Esse menos 1 é o B, esse aqui é o C. Então, a fórmula de Bhaskara me dá as soluções para essa equação. T, 1, 2, são dois valores, né? É igual menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Usa isso aqui e acha quem vai ser o T1 e o T2. São dois instantes de tempo. Tá? Dois instantes porque a equação é quadrática. Então, são duas soluções. Bom, quem é o menos B? É mais 1. Então, vamos lá. T1, 2, vai ser mais 1. Mais ou menos, raiz de B ao quadrado é 1. 4 vezes A vezes C. 4 vezes 15, que é o C, dá 60 vezes A. Então, menos 60 vezes 4,9. Tá? Dividido por 2A. Ô, professor, não seria maior porque o C é menos 15? Hã? Sim, mais aqui, desculpa. Porque é menos 4, né? Vezes A vezes C. Como o C tem um sinal menos, é mais. Obrigado, Tatiana, por observar. Bom, aí, como tem esses números quebrados, você vai ter que ir na calculadora e achar os dois valores. Vamos ver o que dá isso daí. Quanto tempo aqui? Ixi, só tem 3 minutos. Então, vou deixar como exercício para casa, aí eu venho com a resposta na próxima aula. Achem qual é o instante de tempo em que a bolinha atinge o chão lá embaixo. E qual é o significado do outro valor do tempo que vocês devem encontrar. Tá? Pensem nisso. E achado esse instante de tempo, o que você vai fazer? Bom, uma vez que você sabe em que instante de tempo eu atingi o chão, eu substituo na expressão da velocidade, que é essa daqui. Eu sei quem é o V0, é 1 metro por segundo. Sei quem é o G, coloco aqui o T estrela, eu acho o valor da velocidade no tempo T estrela, que é a velocidade máxima. Tá? E aí outras coisas que você pode perguntar, qual é a altura máxima que ele atinge? Porque eu joguei, ele vai atingir uma altura máxima. Respondam isso também. Então tentem achar essas duas coisas. Velocidade máxima e Y máximo.
Uma terceira coisa, ache o valor de y não, ache o valor de t, né, para quando a bolinha passa por mim novamente, ou seja, quando ela desce, ela vai passar por mim, né, para a bolinha passar por mim novamente. Tá? Eu vou colocar essa aula à disposição de vocês, e aí vocês pensem nesses probleminhas. Próxima aula eu continuo a partir daqui. Tá? Qualquer dúvida, me escrevam, mandem o WhatsApp, qualquer coisa, eu estou disponível. Tá bom? Abraço a todos, até quarta-feira. Não deixe de ver quem está ainda um pouco enferrujado, a aula extra. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor.